Esse é o mapa que eu fiz para apresentar para vocês os pronomes relativos. Mas antes de iniciar o mapa, vale relembrar o que é um pronome. O pronome é aquele elemento coesivo que ele serve para apontar ou indicar ali o referente. Então vamos entender nesse mapa especificamente o pronome relativo. O pronome relativo, ele traz uma relação entre elementos. Que elementos? Pode ser um substantivo e um outro substantivo. Quando eu me refiro a substantivo, eu utilizo esse símbolo aqui de substância porque me ajuda a lembrar. Entre o substantivo e um verbo, entre um pronome e um substantivo, entre um pronome e um verbo. Então, por isso eu desenhei aqui esses dois elementos aqui conectados por uma correia, porque o pronome relativo vai trazer essa conexão aqui, tá? Então, quais são os pronomes relativos? Que, quem, onde, cujo, quanto e o qual. Então, vamos começar pelo que. O que ele tem muitos usos, então é fácil confundir o que em as suas inúmeras aplicações. Então, o que como pronome relativo, ele vai ser identificável quando a gente consegue fazer a troca no texto pelo pronome o qual ou a qual, né? Dependendo ali da situação. E o pronome que, ele é invariável, ou seja, ele não tem uma variação de acordo com o gênero e número. E ele pode ser utilizado tanto para se referir a pessoas, quanto coisas, quanto lugares. Isso vai ser muito importante em outros pronomes relativos, mas o que ele pode ter essa aplicação para pessoas, coisas e lugares. O pronome quem. O pronome quem, pelo contrário, ele só pode ser utilizado para pessoas. Então, eu não posso utilizar o pronome relativo quem para outra coisa que não seja pessoa, né? Para outro elemento que não seja pessoa. O pronome relativo onde, da mesma forma, eu só posso utilizar onde quando eu estou me referindo a um lugar. Então, muita atenção, eu não posso utilizar o pronome relativo onde para uma coisa como a situação onde. A situação não é um lugar, então eu não posso utilizar o onde nesse caso. Eu também não posso utilizar a sociedade onde, porque a sociedade também não é um lugar. Então é muito comum a gente fazer o uso inadequado desse pronome relativo. Então, quando a gente vai principalmente escrever, nós temos que ter muita atenção nisso. Então, onde, só lugar. O pronome relativo cujo. O pronome é uma troca ali e também não aceita um artigo após. O pronome relativo cujo, ele pode ter uma variação, por exemplo, de acordo com o gênero e vai concordar com o termo à frente. Eu coloquei aqui um exemplo, a menina cuja bolsa. O cuja, esse feminino aqui, ele tá combinando não com a menina, não tá concordando com a menina, ele tá concordando com o termo bolsa. Então, se eu trocasse por uma palavra masculina, como um estojo, aí eu poderia falar ali na frase, ficaria a menina cujo estojo. Então, se eu estivesse utilizando uma palavra masculina, ficaria a menina cujo estojo. Então, o cujo ele concorda com o termo à frente, tá? Com o referente ali à frente. Agora, o pronome relativo quanto. O pronome relativo quanto, ele fica antes de alguns exemplos de pronomes indefinidos. Tudo, todas, todos. Aqui um exemplo de frase. Comeu tudo quanto queria. Então, para eu identificar esse pronome relativo quanto, eu preciso verificar ali se ele está antecedido desse pronome indefinido. Então, fica a dica. E aí, vamos para a última situação, o pronome relativo o qual. Ou a qual. Por que você tem essa variação? O qual ou a qual. Você tem essa variação para evitar uma ambiguidade. O que seria uma ambiguidade? Você não entender direito porque aquela frase pode acabar tendo um duplo sentido. Você não consegue identificar ali a quem você está se referindo. Então, para evitar isso, esse pronome, esse elemento ali, o ou, o a, ele vai ter essa função ali. Então, vai ficar o qual ou a qual, de acordo com o referente, e evita esse duplo sentido, essa ambiguidade. Esse mapa está disponível para download aí na descrição do vídeo. Vocês podem fazer anotações de vocês relativo a esses pronomes, bem como pode fazer, se inspirar e fazer o mapa de vocês, porque é super importante você dar a cara para os seus mapas, tá? E é importante também você revisar esse conteúdo, porque como são detalhezinhos que às vezes são confusos, se a gente não revisa com certa frequência, isso depois na hora da prova, ele pode misturar tudo na nossa cabeça. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e vamos seguir com os estudos.